Olá, tudo bom? Bom, retornando aqui, depois de um tempinho meio ausente aí. Muita coisa aconteceu nesses dias. Meu sobrinho nasceu, eu vou ser o padrinho dele, eu tive que ajudar a minha irmã com as idas e vindas aí, de exames e tudo mais. Com o maior prazer, sem problema nenhum. Também tive algumas pequenas não, grandes não, médias crises de depressão, que as grandes mesmo, elas já passaram, não tive mais, ainda bem. E também rearrumei, né? Reorganizei meu quarto aqui, improvisei algumas estantes que eram armários, na verdade, de cozinha, só que eu nunca tive estante de filme, então fica difícil para eu realmente organizar. Mas enfim, tá aqui. Num outro vídeo, uma pessoa que assistiu lá falou de manter os filmes assim em pé, que é melhor, porque senão pode zoar as caixinhas, né? Eu não sabia disso. E aí agora eu coloquei, reorganizei desse jeito. É um ou outro que vai estar assim deitadinho, mas é pouca coisa, eles não vão sofrer tanto peso quanto sofria antes. Também para falar assim que eu vou continuar produzindo esses vídeos, muito mais como um diário pessoal do que propriamente o objetivo de conseguir views e tudo mais. E é isso, no mais eu não tenho muito o que falar. Vou fazer alguns unboxings, vou falar de alguns filmes, tentar não ser tão esticado quanto os demais vídeos. Um ou outro não vai ter jeito, vai ter que ser, até por conta de que são filmes que desenvolvem assuntos que me interessam e servem até de ensaios para possíveis inscritos mais para frente, ou serve para aula também. Então, começando essa fase, essa temporada, vamos dizer assim, de vídeos do meu canal. Como eu havia prometido para um aluno meu, aliás, abraço Luiz Sena, ele perguntou qual que era desse filme aqui, Under the Skin, Sob a Pele, um filme de Jonathan Glazer. Vocês viram aí? Que a luz fica batendo ali, né? Aqui, ó, com a Scarlett Johansson. Ele falou, por que esse filme é tão interessante, o pessoal fala tanto, não consegui chegar no final e tal. É perfeitamente compreensível quem não consegue chegar no final desse filme, até porque ele é muito lento e ele é basicamente um filme mudo, né? Qual que é a desse filme aqui? A Scarlett Johansson faz uma espécie de alienígena, chega na Terra para caçar seres humanos. Ela os atrai, como se fosse uma espécie de ninfa, uma espécie de sereia, né? Ela os atrai e lá o maquinário da casa abandonada que eles habitam devora esses homens e vai sugando a carne desses corpos, sobrando apenas a pele, que é descartada depois. O filme ele trata mais ou menos de um mito muito comum na Europa, de um demônio chamado Sucubus, ou Sucubus, não sei qual é a pronúncia correta, mas esse demônio ele vem na forma de uma mulher e se utiliza de sensualidade para atrair suas presas, para ser fecundada e com isso gerar novos súcubos, né? É mais ou menos o que esse filme aqui vai aplicar, no sentido de você atrai sua presa, a mata, sobra só a pele, e a pele seria reutilizada para ser habitada por outros extraterrestres, outros demônios ou qualquer coisa que seja. Não interessa muito a história em si, mas a alegoria por trás. Ele é um filme de uma alegoria bem simples, ele lembra até meio que aqueles contos de fada, de moralidades mais simples, da questão da atração, as aparências, as pessoas que são enganadas pela aparência, as pessoas que não são enganadas pela aparência, o que existe por debaixo da pele de uma pessoa com uma deficiência, que eu esqueci o nome, aquela deformidade, que o ator, inclusive, ele é portador dessa deficiência. E é muito corajoso da parte dele, inclusive, ter uma cena de nudez dele, né? Ele se mostra frontalmente e nu, e não uma única cena no filme, mas em duas. E você faz uma comparação entre a beleza da Scarlett Johansson, que obviamente é uma beleza que acho que todo mundo concorda, que ela é linda, com a beleza atípica presente nesse rapaz que se dispôs a colocar-se nu nesse filme. Então vira uma espécie de conto de terror, ao mesmo tempo que é um conto de uma ficção científica. Também tem um aprofundamento moral acerca do que é ser humano, quais que são os pequenos prazeres da vida, quais que são os grandes prazeres da vida, o que vale a pena ir atrás. Ir atrás de um grande prazer implica em morrer, mesmo assim a pessoa vai atrás. Ser privado de pequenos prazeres, tem uma cena muito interessante dela tentando comer um pedaço de bolo numa cafeteria e ela não consegue porque simplesmente a química dela o corpo dela não absorve certas químicas, como o açúcar, por exemplo, e isso seria fatal para ela na relação sexual. Como ela não possui orifícios
na vagina, a vagina dela é uma cópia só externa, o que tá por baixo da pele é outra coisa, e você vê que é uma criatura mais maciça, por que isso é privado a ela? E ela fica espantada com essas coisas. Ela fica espantada com o fato de ter pessoas tão mesquinhas e ao mesmo tempo ter pessoas tão bondosas. Quando ela tropeça na rua, as pessoas vão ajudá-la, pergunta se ela tá bem, tudo. Esse contato que nos torna humanos faz com que ela comece a questionar a própria natureza, e a partir disso ela começa a perceber que o predatismo dela pode não ser a coisa mais honesta a se fazer de repente. É um filme bem interessante, tem uma fotografia muito boa, muito bonita. Cadê a direção de fotografia? Daniel Landin. O roteiro é do Walter Campbell e do Jonathan Glazer, né, baseado num romance de Michel Faber, ou Michael Faber, não sei o nome dele, que aqui está escrito Michel, mas é um filme dirigido com uma delicadeza muito interessante, lembra muito esses filmes orientais novos, tipo Takeshi Kitano, esse cineasta da pausa, do olhar, uma imagem simplesmente por ela e não por uma masturbação mental desnecessária. Não tem plano, sequências de a lá Tarantino, a lá Scorsese, que mergulha a câmera, vai e volta, não tem cena de ação. O terror ele é dado muito mais em relação a nossa com os personagens do que propriamente um filme de terror em si, e tem um final bem melancólico, uma nota bem melancólica, onde a trajetória dessa personagem, dessa sucubo, né, dessa demônio feminino, ela conhece que ela não é tão ruim, considerando que a humanidade apresenta o lado mais podre na face de um estuprador, ou o lado mais mesquinho e egoísta na face dos caras que só enxergam nela por interesse sexual, mas ao mesmo tempo ela percebe que ela não consegue ser tão boa quanto esse cara que se dispôs, num ato de desespero, se entregar ao amor e uma possível morte. Parece que ele percebe que tem alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo parece que ele pensa, tá bom, se é pra morrer, eu vou morrer assim, mas pelo menos eu vou ter tido algum prazer na vida, porque a existência dele se resumiu em dor dentro desse filme. E o cara pode levar uma vida normal, né? O ator mesmo pode levar uma vida normal, mas o personagem, ele tem essa dor e essa angústia de não ter chegado perto de ninguém. E isso é uma mensagem muito forte também. É um bom filme, viu? É um bom filme, recomendo, dificinho de achar. Ele tava na Netflix até recentemente, e agora eu não sei como é que tá. Mas vale a pena, Scarlett Johansson mostrando aí uma neutralidade que não é dela geralmente, né? A gente geralmente vê, por exemplo, História do Casamento, ela gritando, chorando, se esgoelando, né, pra ganhar o Oscar. Mas nesse filme ela tá mais contida, ela olha uma coisa com interesse, ela olha as coisas com um olhar melancólico, lamentando a sua natureza ser diferente daquelas criaturas que ela admira, né? E o filme tem outros bons momentos, assim, alguns tensos. Um bebê na praia ali é uma coisa tensa pra caramba. E uma frieza, né? Uma frieza, um distanciamento da direção, assim, que não vai nos envolver de uma maneira tradicional com um filme de terror, né? Ou um filme de uma ficção científica de terror e tal. Ele é muito mais um estudo, até de mitologia mesmo. A própria Sucubus, não sendo o pior demônio em tela, é interessante isso. E você vai ter a contraparte masculina da Sucubus, que é o Incubus, que é o demônio masculino da sexualidade também, que atrai mulheres e as fecunda para gerar Sucubus. Tá presente na imagem daquele cara que pilota uma moto lá. E ele tem uma imposição física mais ativa, ele é mais agressivo, vamos dizer que ele tem mais pegada, mas ele é mais agressivo nesse sentido. Então eu recomendo aí pra vocês Sob a Pele, tá bom? Jonathan Glazer. Valeu!